pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade pra você, que apesar da minha animação toda, eu acho que a Philco PCX 30000 e a Philco PCX 35000 não tá tão animada assim de ver a nova Philco PCX 39000. Que já comentando das duas, já comenta aqui a sua opinião, qual das duas você quer ver comparativo primeiro com a Philco PCX 39000? Philco PCX 35000 ou Philco PCX 30000? Comenta aqui qual você quer ver o comparativo primeiro, combinado? Que dito isso, nesse vídeo eu vou fazer um unboxing desse mais novo lançamento da Philco. Já vou aproveitar para te contar a minha opinião sincera sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades. Já vou fazer teste de SPL nela, com decibelímetro na função dBA e na função dBc. Já vou aproveitar para poder testar de 100 a 40 Hz e em cada teste descobrir qual posição ela vai assumir no ranking aqui do canal. Ao final dos testes eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela e claro, né, pessoal, eu não podia perder a oportunidade de desmontar esse lançamento pra gente poder ver como é a construção dela por dentro. E já ia me esquecendo, pessoal, ela já tem aplicativo, tá até aqui na parte da frente, por isso que eu esqueci. Brincadeiras à parte, vamos testar o aplicativo dela também para poder ver como funciona esse mais novo aplicativo. Já te dando um spoiler, pelo que eu vi, por enquanto, ele só funciona em 3 modelos da marca, e ela é um desses modelos. Dito isso, se você interessou pelo menos por um dos tópicos, manda o like e bora começar o unboxing! Nossa, é bem diferente, hein? Bem diferente, gostei, bonita. Junto com ela vem um manual de instruções, pelo visto com bastante instrução. Depois a gente dá uma lida nele com calma. Cabo de alimentação padrão e antena FM coaxial, que apesar de não parecer, é coaxial. E aí está, pessoal, Philco PCX 39000. Que agora que já tiramos ela da caixa, bora ir direto ao assunto para os pontos positivos e negativos, na minha opinião, seja de recursos e funcionalidades dela. Bora lá? Começando pelos pontos positivos. Começando pelo design. Eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto bastante de caixa de som com LED e como você pode ver, ela tem bastante LED, mas eu gostei bastante do design dela, dos LEDs em si, que eu vou te mostrar ela com os LEDs desligados para você também ver, pelo menos no meu gosto, como ela é bonita. Não fica tão discreta como outras caixas de som, mas para quem não gosta de LED, tem a opção de estar desligando. Eu particularmente, como eu disse, gosto bastante de LED, então eu gostei bastante do design dela. Que ligando os LED novamente, ainda temos um segundo efeito aqui na parte de cima, que segundo a marca é efeito de festa. Também me agradou. Antigamente eu até ia reclamar pelo espaço dedicado, o visor ser só esse daqui. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu já estou acostumando com caixa de som que não tem visor. Então ter o visor, mesmo que pequeno, frente ao espaço, acaba sendo um ponto positivo. Concorda comigo? Então deixa o like. Esse acabamento, imitando fibra de carbono, que praticamente predomina a frente dela todo, me agrada porque não arranha fácil. Ainda não desmontei ela, mas por ter apenas 4 parafusos, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, me agrada ela ter tela de proteção, porque aparentemente é bem fácil de estar tirando para limpar. O alto-falante ser na cor branca, eu gosto porque dá para ver ele reverberando quando tá tocando a música, então me agrada ele ser nessa cor. Aqui na lateral, ser esse material e esse material me agrada porque não arranha fácil. Inclusive, ela é de madeira, também me agrada. Ter cantoneiras de proteção aqui na parte de cima também é um ponto positivo. A alça de transporte tem uma excelente ergonomia. Esse modelo de alça me agrada bastante. Aqui na parte de trás, ela tem uma terceira alça, por sinal bem funda, para poder estar combinando ela com as rodinhas, que também me agradam bastante. Amortece bastante o impacto, são de boa qualidade, emborrachado, ó. E por ser 2 em cada lado, me agradou bastante. Aproveitando que a gente já está aqui embaixo, ter efeito de fumaça é um grande diferencial, que para quem tem curiosidade, vou destampar ele aqui, para você estar vendo como é lá dentro. Continuando, os dutos de ar ser na parte de trás me agrada, principalmente porque eles têm tela de proteção, o que evita que crianças joguem coisas lá dentro, porque aí também tanto insetos quanto animais impede de estar entrando dentro dela.
também é um ponto positivo. Ela ser bivolt automático, ter cabo de alimentação removível e rádio FM com antena coaxial são pontos muito positivos. Ter um liga e desliga específico para a máquina de fumaça é um ponto positivo, assim como o botão de fumaça ter duas opções. Se você aperta e segura, a fumaça sai contínua, e se você aperta e solta, sai menos fumaça. Além dele funcionar apenas se a chave liga e desliga, que eu acabei de te mostrar, estiver ligada. Nisso, ter um ícone que especifica quando a fumaça já está pronta para ser utilizada também é um ponto positivo. Já aqui na parte de cima, ela ter local para celular ou tablet é um ponto positivo. Ter botão rotacional para volume do microfone, assim como o eco do microfone, são um ponto positivo, assim como ter duas entradas P10 para instrumento ou microfone, entrada auxiliar P2, entrada USB e entrada ARC. São pontos muito positivos. Ter equalização para agudo, grave, reforço nos graves e equalizações pré-programadas são pontos muito positivos, assim como eles serem retroiluminados, inclusive aqui o do volume. Ele tem uma leve escala, vou voltar aqui para frente para você ver, ó. Ele tem uma leve escala, porém roda infinito. Ter a opção de salvar na memória as estações de rádio de sua preferência é um ponto positivo, até mesmo porque se você aperta o botão play aqui, ó, ela começa a buscar automaticamente as com o melhor sinal. Porém, você ainda tem a opção de estar salvando as, mesmo que não tenha pegado um sinal 100% perfeito, você ainda consegue estar memorizando elas por esse botão. Ponto positivo. Por ele também é possível estar ativando modos diferentes de repetição na função USB. Ponto positivo. Ter função Bluetooth com TWS também é um ponto positivo. Ter a opção de reduzir automaticamente o volume da música quando se está utilizando o microfone também é um ponto positivo. Aqui no caso, ela tem 5 modos de iluminação. Pelo mesmo botão, você consegue ligar e desligar também o estrobo. Se você aperta e segura, liga o estrobo. Se você aperta e segura de novo, desliga ele. Apertou uma vez, modo 1. Mais uma vez, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5. E assim que chega no modo 5, você apertando novamente, o que seria um modo 6, ela desliga os LEDs. Aqui temos a opção de retroceder faixas de música, retroceder parte da música, e combinado com esse, na função rádio, você consegue estar sintonizando manualmente uma estação de rádio. Aqui no caso, a mesma função, porém para avançar. Aqui play e pause, e como eu disse antes, também serve para busca automático na função rádio. Aqui para você estar alternando entre as funções que ela tem. E esses dois, você consegue estar retrocedendo e avançando músicas de 10 em 10, pastas e também as músicas salvas na memória, no caso na função rádio. Aplicativo, que aqui ela já está conectada, pessoal. Vamos entrar. Temos equalizador, no caso em 3 bandas, e também equalizações pré-programadas. Aqui a opção de estar ligando e desligando o reforço de grave. Aqui a opção de estar alterando o modo de LED dela, ligando e desligando o estrobo. Aqui os modos de iluminação. Aqui a intensidade da iluminação e as cores que você quer que mostre nos flashes LED dela aqui, ó. E aqui também a opção de estar desligando. Consegue acessar a opção USB, a opção auxiliar, rádio FM, ó. Por aqui você consegue estar selecionando as estações que foram previamente salvas, automaticamente no caso, e também manualmente aqui, ó. Para quem está curioso, nas configurações aqui você tem a opção de estar deixando o modo escuro e o idioma. E aqui a conexão Bluetooth. Não está dando para ver muito bem não, mas aqui é o botão para poder estar acionando o modo de fumaça dela. Ele está muito branco, eu não consigo te mostrar. Tem um desenho aqui, vou ver se na foto eu consigo te mostrar. Esse é o botão para poder estar acionando a fumaça nela, sem precisar estar vindo aqui no painel. Por último, mas não menos importante, por aqui você controla o volume dela. Eu não imaginei que ia fazer essa loucura toda. Sem sombra de dúvida, eu gostei bastante dela, mas o que mais me agradou foi o efeito de fumaça. É top demais! Olha só! E isso, a fumaça ainda tem cheiro. É muito da hora.
Mas ela não é uma caixa de som perfeita. Vamos agora para os pontos negativos de recursos e funcionalidades da Philco PCX 39000, na minha opinião. Começando pelo estrobo. No meu ponto de vista, ele deveria ter ficado aqui na parte de cima, porque aí o efeito iria para o chão e iria já acompanhar o ritmo da fumaça. Porque ele desse jeito fica vindo direto no olho da gente. Então desse jeito não me agradou. Outro detalhe, em vez de ser esse monte de black piano aqui que arranha só de olhar, poderia ser espelhado, porque aí o próprio efeito do estrobo já seria mais efeito para poder estar refletindo. Continuando na iluminação, deveria ter um botão para poder estar escolhendo se eu quero só essa iluminação em volta dos alto-falantes ou só essa fita aqui em cima em volta deles. Continuando na iluminação, aqui no painel todos os botões deveriam ser retroiluminados e eu não sei por qual motivo, porque no manual também não explica. Quando você entra na função rádio, automaticamente já desliga os LEDs. Ela não funciona na função rádio com os LEDs dos alto-falantes ligados. Dá para você acionar o estrobo, mas os demais LEDs você não consegue estar acionando. Continuando na iluminação, se você desligar os LEDs dos alto-falantes, os LEDs do painel também desligam. Acho que deveria ter a opção de você estar deixando ou não o painel ligado, independente dos LEDs aqui na parte da frente. No caso aqui temos duas entradas P10 para instrumento ou microfone, porém apenas um botão de volume. O mesmo botão de volume comanda as duas entradas. Deveria ser dois botões de volume independente, talvez até tirando a opção de eco e deixando mais um botão de volume, acho que seria mais interessante. Ou então tá combinando, por exemplo, esse botão aqui que é para diminuir o volume da música quando você está falando no microfone, também servir para estar alternando aqui as entradas de volume de cada entrada P10, combinado com esse botão de volume. Continuando aqui nas entradas, elas deveriam ter ficado na parte de trás ou então ter uma tampinha aqui em cima para não entupir de poeira, porque nesse formato aqui a tendência é que elas encham de poeira. Esse acabamento black piano aqui em volta do painel também não me agrada, porque como eu disse antes, arranha só de olhar. Senti falta de uma equalização para os médios. Aqui na parte da frente temos mais acabamento black piano, que eu também não gosto e eu já disse o porquê. Deveria ter um acabamento aqui no local dos parafusos para não ficar esse buraco desse jeito. Ela já deveria vir com fluido para fumaça para poder já estar utilizando e não ser comprado separadamente. Concorda comigo? Então manda o like. Faltou um pouco mais de capricho aqui no acabamento dos dutos. Senti falta de mais conexões aqui, como por exemplo RCA de saída e entrada para poder estar conectando ela em outros aparelhos de som. A antena de rádio só serve se for nesse modelo, ó, porque aqui não tem acabamento para poder estar colocando um encaixe lá para dentro. Olha como é que ele ficou todo recuado. Faltou acabamento também aqui na parte de baixo dela. Faltou cantoneiras de proteção aqui na lateral também. Já no aplicativo, eu não sei por qual motivo ela não conectou nas músicas que tem no meu smartphone. Mas e aí? Agora que eu te contei toda a minha opinião sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades da Philco PCX 39000. Você concorda comigo? Sim ou não? Acha que eu peguei leve com ela ou que eu fui duro demais? Que finalizada essa parte dos recursos e funcionalidades, bora ir para o teste de SPL com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, e já aproveitar para poder testar também de 100 a 40 Hz? Bora lá? Hz. Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 50
Essa é a posição que a Philco PCX 39000 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte de 100 a 40 Hz. Caso você tenha interesse em ver o ranking completo, link na descrição do vídeo. Vamos agora para o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, para a gente poder descobrir qual posição ela vai assumir no ranking de cada decibelímetro e também para você poder perceber um pouco da qualidade sonora dessa caixa de som Philco lançamento. Essa é a posição que a Philco PCX 39000 assume no ranking do decibelímetro na função dBA. Já no ranking do decibelímetro na função dBc, essa é a posição que a Philco PCX 39000 assume aqui no ranking do canal, independente do resultado que ela atingiu em cada ranking. Você vendo a Philco PCX 39000 tocando no último volume com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora dela? E já falando em qualidade sonora, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Philco PCX 39000. Eu testei nela mais músicas do que eu tenho o costume de testar aqui. Pelo seguinte, na função rádio, os LEDs dela automaticamente desligam. E como é a função que eu mais uso, eu gosto de testar a função rádio. Só que o que acontece? Ela com tudo no máximo, na função rádio, eu aumentava o volume dela e mais ou menos ali no volume 25 ela estava distorcendo muito. Então eu conectei ela no Bluetooth e entrei na rádio que eu estava ouvindo e coloquei tudo no máximo. Só que já não estava
estava distorcendo. Não sei explicar o porquê dessa diferença, até mesmo porque eu mantive a mesma equalização, grave no máximo, agudo no máximo, na equalização rock, que foi a equalização que me agradou mais. Então não sei te explicar o porquê ela desliga os LED na função rádio e porquê ela distorce na função rádio depois de certo volume e em outras funções não. Não sei te explicar, mas eu tive essa experiência aqui e achei sincero estar repassando para você. Ela ter equalização para grave e agudo aqui no painel é um ponto positivo. Senti falta de uma equalização para médio, mas no aplicativo você consegue equalizar médio nela. Inclusive, ativar a fumaça, que eu tô brincando até falar chega. Tá me agradando demais. Porém, você equalizando ela no aplicativo e equalizando ela no smartphone, ela vai distorcer. Então você precisa deixar no seu smartphone fletado para utilizar o aplicativo dela. A equalização do aplicativo. No meu ponto de vista, o aplicativo é interessante se você for ficar fazendo isso aqui, ó. Ativar a função fumaça, for trocar a LED, trocar a função, porque ele serve praticamente igual um controle. Então, aí para estar equalizando, eu iria utilizar o aplicativo da própria marca. Agora, se eu quiser um áudio mais refinado, sem sombra de dúvida, eu vou utilizar o recurso do meu smartphone. Na equalização do meu smartphone, eu consigo equalizar ela em 9 bandas. Então, 9 bandas contra 3 bandas do aplicativo nativo da Philco, não tem comparação. Eu prefiro equalizar ela no meu smartphone, se eu for querer um áudio mais refinado. Agora, se eu for usar todos os recursos dela, sem sombra de dúvida, eu vou utilizar o equalizador do aplicativo dela. Já as equalizações pré-programadas que ela tem, eu gostei. Você consegue perceber nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você não percebe tanto, talvez não teria nem necessidade de ter, mas outras é nítido. Você vê que foca mais em grave e subgrave, mais em médio e agudo. Isso aí é fato. As equalizações delas são bem definidas. E outro ponto positivo é que mesmo sendo equalizações já pré-definidas, você consegue estar equalizando também para dar mais grave e agudo. Quando você já equaliza no aplicativo, que tem a opção do médio, aí já passa a ser a equalização personalizada. Já nela que você consegue estar equalizando grave e agudo diretamente nas equalizações pré-programadas, que é um ponto positivo. O reforço nos graves também me agradou. Dependendo do volume, você vai perceber nitidamente um ganho de grave nela, mas também vai depender da equalização utilizada. Como tem equalizações que já focam mais em grave, você vai ter que fazer um esforço maior para poder perceber que ela tem um ganho de grave ativando o reforço nos graves. E aí, a equalização que mais me agradou nela, nativa dela, foi o seguinte: grave no máximo, agudo fletado e o reforço de graves ativado. Aí eu gostei, porque apesar dela ter apenas um tweeter referente a agudo, ele é muito forte, mas muito forte mesmo. Se você deixar no máximo, ele quase que meio que abafa o grave e o subgrave. Então, eu preferi deixar dessa forma. E aí vale lembrar o seguinte: ela sem equalização, só passando pelas equalizações, você, mesmo as equalizações que focam mais em grave e subgrave, você vai perceber nela mais o seguinte: agudo, grave, médio e subgrave. Ela tem subgrave, não é tão perceptível, mas ela tem. Se ela tivesse mais subgrave, ela iria me agradar mais. Só que a força de grave que ela tem e o volume final que ela entrega, sem sombra de dúvida, me agradou bastante, mas me agradou muito. Então, como eu disse, se tivesse mais subgrave, me agradaria mais, mas da forma que ela tá, também me agrada. Que resumindo, se você está em busca de uma caixa para festa, com bastante grave e bastante agudo, para jogar o som longe, vai te agradar. Se você busca uma caixa com mais subgrave, igual eu gosto, você vai precisar ter um certo carinho em estar equalizando ela para poder alcançar o seu gosto. E agora que eu já te contei a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Philco PCX 39000, eu não vou aguentar, pessoal. Eu vou perder a garantia dela, mas eu preciso desmontar ela. Eu tenho que ver como é a construção dela por dentro, principalmente por causa da máquina de fumaça. Eu tô super curioso para ver ela. Então, paciência, perder a garantia. Bora desmontar ela pra gente ver como é a construção por dentro da Philco PCX 39000. Philco PCX 39000 totalmente desmontada. Que eu vou ser bem sincero para vocês, foi um desafio ter desmontado essa caixa. E eu gosto de um desafio, foi muito bom ter desmontado ela. Teve algumas coisas aqui que eu não vou dizer que eu concordo, eu acho que foram desnecessárias. Não vejo muito sentido. No decorrer aqui do vídeo eu vou te mostrar, acho que você irá concordar comigo, mas no final foi bem prazeroso estar desmontando ela. Que como vocês podem ver aqui, tem um pouco de gambiarra aqui, porque minha mesa é pequena, meu cenário é pequeno, mas no fim deu certo. Vou mostrar a vocês aqui aos poucos, mas no fim eu vou mostrar tudo, beleza? Então, bora começar. Começando aqui pela parte frontal dela dos alto-falantes de 15 polegadas. Aqui tá os LED, ó. Aqui na parte de baixo.
Esse LED aqui, ó, que fica em volta do alto-falante, tem parafuso, tá vendo? Só que eu não entendi muito bem. Eu acho que seja assim, ó. Eu vou soltar a grade, onde está colado, tá vendo? Depois que eu soltar a grade, eu consigo tirar esse acabamento branco e aí os LEDs estão presos nesses parafusos. Não vi muita necessidade de tirar. Até porque já deu pra gente ver como que é os LEDs dela. No de cima é a mesma coisa, ó. Pra você poder entender melhor, aí, ó. Daqui a pouco a gente volta aqui. Aqui, a placa dos comandos dela, a placa dos recursos, a placa do visor, a fonte dela e a placa principal. Que, como vocês podem ver, é um compartimento totalmente separado dos alto-falantes. Inclusive os cabos descem até por ali. Deu até um certo trabalho para poder estar tirando os alto-falantes do lugar, porque pelo visto eles colocaram o alto-falante, puxaram os fios e depois colou, tá vendo? Mas aí deu para poder puxar eles ali, deu para poder mostrar legal como é a construção dela por dentro. Aqui o LED do estrobo dela. E sim, pessoal, infelizmente é apenas um tweeter. O outro lado é um tweeter falso. Sinceramente, é bem frustrante ver isso. Ter o acabamento pro alto-falante e ter apenas um. É um alto-falante de respeito, dá para você ver aqui com base na minha mão, é um alto-falante grande, mas do meu ponto de vista, eu acho que seria melhor ter colocado um mais fraco aqui e ter colocado um médio lá. Iria agregar mais ao projeto, mais qualidade de áudio. Não acho que iria aumentar tanto assim o valor final de produção e seria menos decepcionante ver que não tem um alto-falante aqui. Tem uma boa qualidade esse alto-falante, é um alto-falante de respeito, mas é muito frustrante ver ali o acabamento pro alto-falante e não ter o alto-falante. Mas enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Acho que esse vídeo nunca vai chegar em alguém lá da Philco que possa estar revendo isso, mas faz parte eu estar externando aqui a minha opinião. Afinal de contas, você veio aqui ver a minha opinião e eu preciso dar a minha opinião. Então, realmente eu fiquei bem decepcionado de ver que não tem alto-falante lá. O alto-falante daqui é um bom alto-falante, é um alto-falante de respeito, mas não ter o alto-falante lá é muito decepcionante. Que dito isso, as informações dele aí, acredito que aqui seja a data de fabricação, 22/12/2025, 6 ohms, 20W. Bora medir ele. Só que antes, dá uma olhada na construção. Repara que aqui tem um acabamento, ó. Até o acabamento lá tem também, tá vendo? A parte de cima. Só faltou estar acoplando aqui, no caso, a bobina do lado de lá. É realmente uma pena. E aí aqui, pessoal, tentando encostar o máximo ali alinhado com aqui em cima, ficou uma beiradinha de nada. Tá dando 21.4, algo em torno de 21.4. Não dá para encostar porque o acabamento do plástico não deixa, ó. Mas dá pra gente poder medir só o ímã, que no caso aqui, ó, tá dando 14.7. Já aqui ficou fácil, pessoal. De um canto ao outro, no meio, 80.4. E agora, os dois alto-falantes de 15 polegadas, que antes de mostrar eles, eu não sei por qual motivo, a marca achou que compensava tá colando. Tem umas regaçadas aqui, ó. Eu não posso afirmar o motivo, mas vou ser bem sincero para vocês, eu não gostei. Acredito que se tiver que dar manutenção nela, vai ter algo parecido com isso. Enfim, não posso afirmar, mas particularmente eu não gostei. Aqui dentro dela, ó, o compartimento ali para poder estar colocando o fluido da fumaça. Ali aonde fica o fluido da fumaça. Deixa eu ver se eu chego mais perto para poder te mostrar. 500 ml, pessoal. Dá fumaça demais. Ali a máquina de fumaça. Aqui, ó, são cabos de cobre, se eu não me engano, para poder estar mandando o fluido já virando fumaça. Se eu consigo te mostrar mais ela aqui. O acabamento dela. Aqui. Lá. Pelo visto aqui temos uma placa dedicada para ela. A quantidade de fio que vem. Alguns reforços. O duto com a telinha. Não são câmaras separadas. Temos um baita de um reforço aqui. Eu preferia que fosse câmera separada. Acho que melhoraria bastante o áudio.
mas a marca optou assim, quem sou eu para falar alguma coisa. Aqui o local de estar conectando a fonte de alimentação nela. Pelo visto, esse conector aqui com cola é a antena. Por mim, poderia ser a antena desse formato aqui. Inclusive, eu até vendo antena desse formato. Para mim, seria melhor do que a coaxial. Mas, enfim, fica aí a dica. Caso você esteja precisando de antena FM para algum tipo de caixa de som, eu tenho desse modelo aqui para vender e vários outros. Aqui os cabos que vão lá para a máquina de fumaça, que vão para o alto-falante. Aqui o outro duto com a telinha. Ali o cabo da antena. Câmara separada. Gostei do material, ó. Uma pena ter danificado comigo levantando o alto-falante, mas faz parte. Agora é que a garantia foi embora mesmo, mas tá bom. Os dois alto-falantes são iguais, que antes da gente medir, vou te mostrar a construção dele por dentro, depois eu te mostro pelo outro lado, pela parte da frente, e aí a gente mede ele, que ali em cima também tem mais algumas informações. Aqui a construção dele por dentro, ó, tem uma leve ondulação aqui, firme, aqui é soldado, como vocês podem ver é bobina dupla. Dá uma olhada como ele é profundo. Gostei. A ondulação que a gente vê por lá também vem por aqui. Bom acabamento. Boa resistência. Ó, me surpreendeu. Não imaginei que ia ser isso tudo, não. Gostei. Que agora que eu já te mostrei ele, como eu disse, é igual o daqui. Vou desvirar ele para poder te mostrar nos dois. Tem uma informação aqui que precisa ser mostrada. Como eu acabei de mostrar para vocês, no Twitter temos a informação de ser 20 watts RMS. E aqui, nos alto-falantes de 15, temos a informação de ser 200 watts RMS. Marca aqui o modelo dele, RO ou 0 HS. RO ou 0 HS. 200W. 200W. Então, eu sei que isso é praticamente uma sentença de desviver, mas eu preciso mostrar para vocês, pessoal. Eu sei que muita marca não gosta que eu mostro essa construção das caixas dessa forma assim. Eu sei que por isso eu perdi patrocínio, eu sei que por isso eu não ganho muito patrocínio, mas faz parte, pessoal. Meu canal cresceu mostrando a verdade, eu vou continuar mostrando a verdade, independente se eu vou ter patrocínio ou não. Como eu disse, eu sei que é uma sentença de desviver, mas faz parte. Que vale lembrar o seguinte, pessoal. Watts RMS é uma potência energética. Aqui, combinado com lá, com o Twitter, combinado com aqui, vai produzir uma potência energética para jogar aqui para os alto-falantes e eles vão reproduzir. Essa potência energética, o nosso ouvido não escuta. Nosso ouvido escuta pressão sonora. E como você pode ver, ela tem toda uma construção para ter pressão sonora. Então, no meu ponto de vista, se ela tem 420 watts RMS ou 3.900 watts RMS, igual a marca diz, para mim não faz diferença. O que faz diferença é eu vim aqui, desmontei ela, gostei da construção dela. Tem algumas coisas que eu não gostei? Tem, mas num geral eu gostei da construção dela, eu gostei do áudio dela. Então isso é o que importa para mim e te aconselho a começar a pensar dessa forma também. Porque a questão de watts RMS é como eu disse, é apenas um número de potência energética. E o nosso ouvido não escuta potência energética, escuta pressão sonora. Combinado? Não tô passando pano para fio, gostaria que tivesse aqui igual tá discriminando na caixa, mas, como eu te disse, para mim não faz diferença se ela tem ou não os 3.900 watts RMS, porque a pressão sonora que ela me entrega me agrada. Que continuando, como eu disse, os alto-falantes são iguais, então não tem necessidade de medir os dois, vamos medir um só. Pegando cá embaixo do ferrite, levando em consideração aquele sobressalto lá, 38.4. Só o imã, 19.7. Agora aqui de um canto ao outro, no meio, que até eu esqueci de comentar que ela tem arrefecimento, 104.3. Mas e aí, agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Philco PCX 39000, o que você achou da construção dela? Gostou? Sim ou não? Eu particularmente gostei de ter conhecido a construção dela, gostei dos alto-falantes, gostei de ser bobina dupla, fiquei decepcionado com algumas coisas, como por exemplo, a potência declarada nos alto-falantes não ser a mesma da potência declarada na caixa dela. Essa questão de ser colada aqui foi um pouco frustrante, mas
Mas no geral, eu gostei da construção dela. A máquina de fumaça me agradou, ser bobina dupla me agradou. É claro, não é uma caixa de som perfeita. A questão do tweeter, me agradou o tweeter, a construção dele, mas me desagradou ter o local para outro alto-falante e não ter alto-falante. Mas isso no meu gosto. E no seu gosto, o que você achou da construção dela? E se com esse vídeo você decidiu que a Philco PCX 39000 será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também nas tags, tem o link para você estar adquirindo ela. Agora, se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, como por exemplo o comparativo contra a Philco PCX 30000 e o comparativo contra a Philco PCX 35000, nessa playlist você vai conferir tudo isso e muito mais.